Olá, bom dia, queridos amigos. Nós concluímos a última meditação falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles que representam um longo período histórico, que começa com o início do cristianismo e vai até a Idade Média. Esse longo período foi marcado por terríveis perseguições, praticadas tanto pelo Império Romano, lá nos primeiros séculos, quanto pela própria Igreja estabelecida na era medieval. E quantos milhares de fiéis foram mortos durante esse tempo todo? Essa é uma pergunta sem resposta. Um número impossível de ser contabilizado, mas é diante da multidão de mártires que entramos no 5º selo. E que imagem encontramos nesse quadro? Eu convido você a ler todo o texto do 5º selo, versos 9, 10 e 11 de Apocalipse 6. E logo sua mente vai criar a imagem ali retratada. As almas dos mártires, daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram, essas almas clamando debaixo do altar em grande voz, pedindo justiça, dizendo, abre aspas, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Fecho aspas. Essa é uma cena impressionante, mas que pode ser mal compreendida se for desconectada das contundentes declarações bíblicas sobre os mortos. A Bíblia revela que a morte é um fim absoluto da vida, que bons e maus, na morte, têm um único destino, o pó da terra, onde permanecem num estado de absoluta inexistência e inconsciência, como pó, até a volta de Jesus, quando, então, a recompensa será dada, vida eterna para uns e condenação para outros. A visão bíblica sobre a morte, portanto, contraria a crença amplamente aceita de que o ser humano possui uma alma que, desincorporada, sobrevive à morte do corpo. Mas eu reconheço que esse é um assunto amplo e que eu preciso deixar para um outro momento. Então vamos voltar ao texto do 5º selo. As almas dos mártires clamando debaixo do altar configuram, na verdade, apenas um símbolo, claro, um típico recurso utilizado pelo livro do Apocalipse, livro que é essencialmente simbólico, como já vimos. O texto do 5º selo não está afirmando que existam almas de mártires no céu clamando por justiça, não. É apenas um símbolo que fica mais claro à luz de Gênesis 4, verso 10, onde lemos que a voz do sangue de Abel, morto pelo irmão Caim, clamava da terra ao Senhor. As duas passagens utilizam, portanto, elementos simbólicos que destacam uma verdade fundamental, e é a essa verdade que devemos prestar atenção. Nunca o sangue de um ser humano foi derramado sem que Deus soubesse. E um dia ele fará justiça a todos os casos. E agora, partindo para a conclusão da nossa reflexão, eu gostaria de levantar com você outras 2 questões. Primeira, por que Deus permitiu que milhares de fiéis fossem martirizados? Será que Deus não se importa com seus filhos? É claro que eu e você sabemos que Ele se importa conosco. Quanto aos mártires, essa é realmente uma pergunta difícil de responder. Mas a partir de uma perspectiva humana, podemos entender que, na sua grandeza, Deus é capaz de reverter uma situação terrível, a qual Ele nunca planejou e nem desejou, em bênçãos. Mas que bênçãos, pastor? A conversão de pessoas, por exemplo. O testemunho daqueles mártires, preferindo a morte e abrir mão das suas convicções, era um poderoso sermão na mente de pessoas sinceras que assistiam à execução ou que depois consideravam os fatos. A história confirma que o martírio de um suscitava a conversão de vários. Deus pode transformar tragédias em bênçãos. E outro aspecto a ser considerado é que, em última instância, aqueles mártires não estavam perdendo nada. Eles eram conscientes de que o sofrimento dessa vida, bem como as perdas, mesmo as mais dramáticas e até a perda da própria vida, se tornam pequenas diante da herança prometida para a eternidade. Essa convicção que alimentavam podia ser percebida pela atitude que muitos mártires tinham diante da morte. Muitos não demonstravam medo ou arrependimento em face do carrasco ou das chamas que se erguiam. Alguns caminhavam com nobreza e coragem na direção do instrumento de execução, com um olhar sereno e atitude confiante, no controle absoluto da situação. Muitas vezes cantando, louvando ao Senhor, até que a voz era silenciada pelas chamas ou pela navalha do executor. Isso mostra que esses mártires não estavam pensando nas perdas,
mas no ganho da vida eterna, que é incomparavelmente melhor. O próprio apóstolo Paulo, que também foi martirizado, disse em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se por um lado sofriam a perda da vida, pelo outro descansavam na garantia da vida eterna. Eles descansam no pó, mas quando Cristo voltar, terão a sua recompensa. É por isso também que Apocalipse 14:13 afirma que são bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, pois as suas obras os acompanham. E eu devo lembrá-lo ainda que não apenas o martírio, mas todo sofrimento suportado por amor a Cristo trará os seus resultados, graças a Deus. E talvez essa certeza dada por Deus sirva de conforto para alguns exatamente agora. E a segunda questão diz respeito à justiça de Deus. A pergunta levantada no quinto selo, até quando, Senhor, não ficaria sem resposta. Essa pergunta repete, na verdade, o clamor de Daniel 8,13, que recebe como resposta a indicação do início do julgamento celestial, quando Deus confirmará a recompensa dos seus filhos e vingará todo o ato de injustiça cometido contra eles. Esse julgamento celestial, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, já começou, lá do santuário celestial, desde o ano de 1844. Mas como o quinto selo estava dentro de um período anterior a esse, anterior ao início do julgamento celestial, era natural lá a pergunta: até quando, Senhor? Mas para nós que vivemos exatamente nesse momento solene da história da Terra, no qual o juiz de todo o universo julga em seu santuário, caberia então melhor não uma pergunta, mas uma proclamação. A proclamação da nossa esperança e da nossa feliz expectativa pelo fim do julgamento celestial, depois do qual Cristo virá para dar a cada um segundo as suas obras. É isso mesmo. Quando Cristo, como juiz, terminar o seu trabalho de juízo no santuário celestial, ele virá nos buscar e fará justiça ao caso de todo ser humano que já viveu nesse planeta, tanto para a vida quanto para a condenação. Isso tudo deve nos levar a uma profunda análise e reflexão sobre a nossa própria vida hoje. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Que bendita promessa essa! E que seja um reflexo da nossa experiência com Jesus hoje. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela garantia de que fará justiça a todos os teus filhos e pela certeza de que a tua herança está reservada para os teus fiéis. Por favor, Pai, nos guarda como teus filhos e nos abençoe nesse tempo especial que vivemos. E nos dê um dia abençoado em tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém.